Quais são as marcas da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Os seus sinais distintivos, aquele para os quais a gente olha para encontrar a verdadeira igreja. São 4 os sinais. O primeiro é a unidade. A igreja de nosso Senhor deve ser una. A segunda marca, o segundo sinal distintivo é a santidade. O terceiro sinal, a universalidade. O quarto sinal, a apostolicidade. Vamos ver cada um deles. A igreja de nosso Senhor, ela deve ter unidade. Isso porque ele mesmo quis assim. Nas Sagradas Escrituras está registrado. No livro de João, capítulo 10, nosso Senhor diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco da Judéia. Importa que eu as traga, ele está falando dos gentios. Importa que eu as traga, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso mostra claramente para a gente que o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é único. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, está registrado: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A segunda marca é a santidade. Nosso Senhor disse: quanto a vós, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, a perfeição deve ser o nosso objetivo de vida. E a igreja deve conduzir as almas a essa perfeição de espírito, conduzir as almas à santidade. Para conduzir as almas à santidade, ela não pode ser pecadora, ela tem que ser santa. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é santa. Existem pecadores dentro dela, sim, como o joio está no meio do trigo, mas a igreja, ela é santa. Porque se não fosse, meus amigos, ela não duraria desde o primeiro século até o fim dos tempos. Vocês concordam? Então a igreja, ela tem que ser santa. A terceira característica é a universalidade. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa igreja, ela tem que abarcar todo o planeta Terra. O evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos do mundo. E universal em grego é a palavra católicos. Daí onde vem católica. Católica é universal, igreja católica, igreja universal. Um ponto interessante é que essa marca distintiva da universalidade, ela pressupõe a unidade. Porque se a igreja ela não é una, se ela não tem uma só doutrina, uma só moral, uma só fé, então a igreja, para ser universal, para ser a mesma no mundo todo, ela tem que ter unidade também. Então é uma marca distintiva que está relacionada à outra. A quarta marca distintiva é a apostolicidade. O que é isso? A sucessão apostólica. Essa igreja iniciou com os apóstolos. Esses apóstolos deixaram os seus sucessores e impuseram as mãos sobre eles, deixaram os seus sucessores, e assim nós temos até o dia de hoje. Nós temos os bispos que ordenam padres. O padre, ele é o presbítero, ele é aquele responsável pelaquela igreja local, e o bispo, ele é responsável por várias igrejas. Todos os apóstolos exerceram o episcopado, porque eles fundaram igrejas, eles eram responsáveis por essa igreja, mas cada igreja tinha o seu presbítero. Um aspecto também importante da apostolicidade é que não é apenas a apostolicidade nos seus pastores, ou seja, pela sucessão apostólica, mas também a apostolicidade na sua doutrina. A doutrina de cada época deve ser a mesma doutrina pregada pelos apóstolos. Lembremos-nos do que o apóstolo Paulo disse: se outro pregar um evangelho diferente deste,
se formos um de nós mesmos ou um anjo vindo do céu, seja anátema. Então, a doutrina dos apóstolos, ela tem que ser a doutrina de todos os séculos até o fim dos tempos.